Olá, boa noite. Estamos começando mais um Papo de Quinta. Papo de Quinta, como você sabe, é um bate-papo aqui na mesa. E antes de nós seguirmos, eu queria que você que está em casa aí já começasse a compartilhar o link desse nosso podcast, curtisse o nosso podcast para que a internet, para que os algoritmos possam entender a relevância desse nosso programa e também comece a seguir o canal do YouTube da nossa igreja, porque isso é importante demais. Nós estamos hoje aqui para conversar no nosso bate-papo com o nosso querido pastor Aures Valdir Larrúbia. É isso aí. Tá certo? Aures Valdir Larrúbia. O qual quase ninguém me conhece com esse nome. É mais pastor Larrúbia. Então o bate-papo de hoje vai ser muito bom, vai ser divertido, vai ser com certeza edificante, muita história. Jesus, né? E a nossa expectativa é que seja de bom humor. É isso aí. Porque espiritualidade requer bom humor, né, pastor Larrúbia? É isso aí, não tem nem dúvida. Pastor Larrúbia, trazê-lo aqui para mim é de uma imensa satisfação, assim. Já começo, como dizem, rasgando seda. E aqui nessa mesa aqui do nosso Papo de Quinta, nós temos por costume sempre buscar a história, né, do nosso convidado. E a gente pede para a pessoa falar da sua infância, da sua história inicial ali, basal. Como foi a sua infância, pastor? Meu irmão pastor, um homem que não teve uma infância, ele não tem história. A minha infância, eu falei hoje à tarde contigo, que eu ouvi um filósofo falando certa vez, disse que recordar o passado é viver duas vezes. E todas as vezes que eu recordo a minha infância, dá vontade de voltar para lá. Só que tem que agora não dá mais. Né? Não tem como fazer essa troca mais. Não tem. Mas a minha infância foi das melhores. Criado numa fazenda, fazenda na Pedra de Guaratiba, fazenda do meu pai lá, né? E a família muito ajustada, meus pais cristãos, temente a Deus, me ensinaram desde pequeno nos caminhos do Senhor. E os primeiros passos meus com relação à igreja foram na igreja congregacional da Pedra de Guaratiba. Ficava cerca de uns 4 a 5 quilômetros lá da fazenda. É lá onde é o abrigo hoje? Não. É mais para frente. É do lado do campo, do Pedra, da Pedra de Guaratiba. Fica perto da escola Débora Mendes de Moraes também. A igreja congregacional está lá até o dia de hoje. A casa do zelador também. Eu era o primeiro a chegar. Mas pequenininho? Eu tinha 6 anos, 6 ou 7 anos no máximo. Eu chegava lá sozinho. Eu chegava e ficava sentado na escada da casa do zelador. Sabe por quê? Estratégia. Que ele ia comprar o pão, quando ele voltava, ele já trazia uma canequinha pequenininha de café com uma fatia de pão. Antes do pão da vida, tinha o pão da terra. É isso aí. Aí eu tomava, ele me chamava de Valdizinho. Ô, Valdizinho, tá aqui o seu cafezinho. E eu tomava aquilo ali. Ali eu ficava ali, aí começava, tinha a escola do Bíblica Dominical de manhã, e à noite era Liga. Liga? Liga, que era a união tá. União de treinamento. Tinha de então juniores, tinham várias. Mas era a Liga dos adolescentes. Mas também era tarde, igual acontece na... Era tardinha. Entende? Então, eu ganhei um Novo Testamento, capinha vermelha, da missionária Cecília, lembro até o nome hoje. Ela me deu aquele Novo Testamento devido à minha frequência. Eu não faltava um dia, um domingo, eu estava lá constantemente. E ela gostava muito de mim. Então ela falou, olha, vou lhe dar. Aí me autografou, botou uma dedicação. E aquilo ali, para mim, foi o maior tesouro que eu tive. Até pouco tempo atrás, eu mantinha comigo aquele Novo Testamento. A capa já estava toda surrada, mas era um carinho muito grande. Então, depois, meu pai vendeu a fazenda, porque os filhos foram criando, as filhas foram se casando, saindo de lá, os filhos maiores, ninguém queria assumir, ficar
coordenando lá. Era mais focado em qual cultura? Era laranja? Laranja, limão, coco, tinha de tudo. A fazenda produzia muita coisa, frutas de todas as espécies. E também uma floresta de eucalipto. 15 mil pés de eucaliptos, Teodoros. Papai era do serviço florestal. Então ele vendia aqueles eucaliptos para fazer cercada, fazer moeirão e tudo. Então, aí quando meu pai vendeu a fazenda, comprou em Campo Grande. Aí eu me transferi aos 8 anos, eu fui para Campo Grande. Lá eu comecei a frequentar a Igreja Batista, onde meu pai já era membro. Peguei lá o pastor Antônio Dutra, já faleceu. Mas já é PIB? PIB de Campo Grande. Lá, depois fui batizado pelo pastor Israel Pinheiro, também já falecido, né? E ali eu fui crescendo naquele ambiente ali. Depois formamos a congregação lá no conjunto da bairro América, né? Jardim América. Fizemos uma congregação. Daquela congregação nasceu a igreja Nova Bereia. Nova Bereia. A igreja Nova Bereia está lá até hoje. Está lá, está certo. Meu pai foi o patrono daquela igreja. Ele deu todo o material para fazer a igreja. Escola de... A Nova Bereia ali tem uma área externa muito boa, muito né? boa mesmo. O meu irmão comprou os 2 terrenos, porque só poderia comprar uma pessoa ligada ao Estado. Então, meu irmão era funcionário do Estado, comprou pelo IPERS os 2 terrenos, aí doaram para a igreja. Aí, e o primeiro pastor foi o pastor Luiz Ricardo Schubert. Muito meu amigo, querido, também já está na glória. Aquele povo todo, já dificilmente algum encontra-se vivo aí. Se tiver 1 ou 2, no máximo, encontra-se. O resto tudo já acabou. Mas aí o senhor, quando o senhor foi para... Aí o senhor começou... É ótimo nós ouvimos falar de uma boa infância e da infância. E vale lembrar que está acontecendo a nossa... EBF, não é isso, Anderson? Começa amanhã. Começa amanhã? Amanhã começa a nossa EBF, já que nós estamos falando de infância, e da importância, né, de encaminhar a criança num caminho. Porque não são poucos cristãos que olham para o trabalho, por exemplo, como esse senhor que fez contigo, a missionária, com seus 6 anos de idade... que olha e fala, não, isso é uma criança. E não sabe que aquela semente vai ficar para sempre. E o Senhor aí o moço aí do Antigo Testamento, ainda lembra. Isso é maravilhoso, isso não tem preço, né? Não tem preço saber que alguém investiu na sua vida lá atrás do Evangelho, né? Uma das coisas que eu aprendi muito, a harmonia no relacionamento entre meu pai e a minha mãe. Lá na infância, na infância, lá em casa, na hora do almoço, nós éramos 10 filhos de sangue e mais 7 agregados. Aquela época ainda... 17 pouquinho? Naquela época existia aquele conceito dos amigos. Se você fosse meu amigo e você morresse e a sua viúva não tivesse condições de se sustentar, você amparava a viúva com os filhos todinho. E papai tinha um amigo chamado seu Emílio, ele era muito amigo do meu pai, e morreu o seu Emílio. Então eles moravam lá num convento, e quando ele morreu, os padres lá resolveram mandar a mulher dele embora, com 7 filhos. Não podia ficar lá. E papai agregou todos na fazenda lá. Então tinha uma mesa, olha que saudade que eu tenho daquela mesa. A mesa enorme na sala. Era bancos, só tinha 2 cadeiras, uma numa ponta e outra na outra. Uma para minha mãe e outra para meu pai. E o resto era banco. E ali a gente sentávamos, todo mundo ali naquelas cadeiras, naquele banco, para comer. E prato, não tinha prato. Era latinhas. Latinha de goiabada, outra marmelada, outra uma cuia, né? E a gente... O senhor deve falar disso, de comer em lata de marmelada... Você deve quase que sentir o gosto da lata. Da lata não, mas da comida eu lembro ainda. Que coisa gostosa. E tinha uns panelões enormes, né? Mamãe fazia aquela comida. Mamãe sempre ajudada, que tinha as filhas
mulheres também, e tinha outras mulheres também, esposa de alguns colonos que trabalhavam lá, que ajudavam para manter aquela turma toda, né? Então, rapaz, o café da manhã, que coisa maravilhosa. A manteiga era produzida lá no sítio mesmo, lá na fazenda mesmo. O queijo também, feito lá. E as broas de milho eram feitas na chapa do fogão de lenha. Da fazenda. Da fazenda. Aquelas broas lindas, né? E aqueles bule desse tamanho enorme, cheio de leite. Não era um leite puro mesmo, que papai tirava lá das vacas e mandava para a mesa. Então a gente comia bem. Era fruta, pão, era batata, abóbora cozida, aipim, só coisa boa. E de puro alimento. E a gente comia ali na maior harmonia. Teve um dia que eu tinha meu irmão mais velho e o outro era danado. Era o Niquinho. Entende? Niquinho é ele. E o Niquinho meteu o garfo e tirou o bife do Zé. Desses 10, o senhor ocupava qual posição lá? Eu era o penúltimo. Ah, é? Eu era, assim, quase caçula, hein? Depois morreu o caçula, eu fiquei como caçula, né? Então, o meu irmão, Niquinho, roubou o bife do pedaço de carne. Aí o outro não perdeu tempo, meteu-lhe o garfo nele. O garfo pegou aqui na testa, arrancou a sulapa de carne dele assim. Aquilo deu um trabalho ao meu pai. Coitado do meu pai. Ele amava os filhos todos. Aí foi aquele sangue, mas por causa de um pedaço de carne. E tinha muita carne. É porque o outro tentou pegar a carne. Não, mas não tem como ter 10 irmãos e não ter, vez ou outra, uma briguinha dessa. Mas que coisa horrível, rapaz. Não, mas eu achei muito interessante o senhor falar que o seu pai, como homem, ele, em vista do falecimento de um amigo, ele vai lá e assume a família do amigo. Por que eu estou falando isso? O senhor, que está sempre muito bem informado, o senhor, como eu, nós olhamos ao nosso redor e vemos um ataque deliberado à família. E a gente percebe que esse ataque tem como alvo muito claro a figura do macho. Não tem como temer as palavras. Não tem nem dúvida. Porque a Bíblia fala que o Senhor falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, macho e fêmea criou. E dizendo que o macho é tóxico, que o macho é ruim, que nunca fez nada de bom na história. E tirando essa coisa da honra, essa coisa do compromisso, que o Senhor aqui está como história, declarando que viveu isso e que é real, né? Como que é para o Senhor, que já viveu toda essa história, olhar hoje e ver a família sendo atacada deliberadamente e não poucas crianças sendo cada vez mais privadas de um ambiente familiar, de um ambiente onde possa aprender da palavra de Deus, ter fartura e ter homens que sejam íntegros e exemplos para ela e que ela possa falar, cara, é bom ser homem, porque hoje tem garotos hoje que estão com vergonha de ser homem, pedindo até desculpa e coisas do tipo. Pastor, veja bem, se a gente for na Bíblia, nós vamos ver a primeira manifestação que Satanás aparece na Bíblia foi no meio da família. Foi lá no Jardim do Éden, tentando lá a Eva e o Adão, né? Foi numa família. E de lá para cá ele continua. É a primeira vez que ele aparece, né? A primeira vez. Tu vê que quando tu abre a Bíblia, tu vê lá a aparição de Satanás, investido numa cobra, né? Ele é uma serpente, ele se manifesta lá no meio de uma família. Era uma família de 2 pessoas, mas era uma família, era um casal. E de lá para cá, ele nunca se afastou da família. O alvo dele principal é a família. E há uma degradação muito grande das famílias no nosso tempo. Mas ainda existe famílias. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Existem famílias ainda que são tementes a Deus, que têm o temor de Deus, e não são poucas, são muitas. Não são muitas. Muitas famílias ainda. Com relação ao meu pai, eu sempre costumei dizer,
eu tenho que tomar cuidado para mim não me emocionar. Você já está emocionado. Justamente, porque o meu pai, abaixo de nosso Senhor Jesus Cristo, foi o maior homem que eu conheci em toda a minha trajetória de vida. Eu nunca vi um homem que nem meu pai. Meu pai era uma pessoa boa, de coração aberto. Boa para todo mundo. Eu saía com meu pai para ir a Campo Grande, tinha dia que me dava raiva. Que a gente não dava 3 passos sem alguém. Olá, Rúbia, dá um abraço, me empreste o braço. Meu pai era um homem que se dava com todo mundo. No dia que meu pai faleceu, o corpo dele foi velado no centro da Igreja Nova Beréia, salão da Igreja Nova, lá de Nova Beréia. Então, papai se dava com muitas autoridades e parou uma comitiva do Estado, que foi lá o secretário de Finanças da época, era o doutor Mário Fernandes Lopes, era um homem grande, altão, né, forte. Ele chegou com a comitiva e ele parou assim, meu pai estava lá, deitado dentro do caixão, ele olhou assim, aí olhou assim em volta, falou, olha, gente, conheci muitos homens dignos, mas nunca vi um com tanta dignidade que nem esse homem. Meu pai era um homem digno, era um homem amigo, era um homem que ele vivia em prol de ajudar o povo, os amigos dele. Então, foi o meu maior amigo que eu tive na vida, foi meu pai. Meu pai, ele nunca me deu um tapa, mas tem vezes que eu preferia ter levado uma coça dele. As palavras dele te corrigiam, né? As palavras. O amor que ele tinha por mim. Te constrangia. Me constrangia. Ele me abraçava assim, quando eu estava errado, quando eu aprontava alguma, ele me abraçava e chegava assim, bem perto do peito dele, assim. Falou, meu filho, não me decepcione, meu filho. Poxa, você é o filho que a minha esperança, é a minha alegria, meu filho. E aquilo me quebrava totalmente. Meu pai foi o maior homem que eu conheci abaixo de Jesus Cristo, porque era um homem digno. Na igreja, meu pai nunca foi de pregar, nunca foi de orar, ele era introdutor na igreja. Como assim? Ficava na recepção? Ele ficava na recepção. É, um homem perfeito para isso. Ele tinha um terno, ia sempre de terno, naquela época era terno. Naquela época chamava de porteiro, isso, era porteiro. Mas ele recebia bêbados, maluco, mendigo, doutores, todo mundo com o mesmo carinho, com aquela mesma amabilidade. Levava, conseguia um lugarzinho lá, botava a pessoa sentada, sentava do lado da pessoa, conversava ali. Pô, papai era uma pessoa maravilhosa. Eu tenho certeza que, como existe um céu, e ele está lá. E o senhor vai encontrar Eu vou encontrar Nós ele. vamos encontrar. Vamos encontrar. O senhor vai chegar, ó. Hélio, como eu estava falando aqui, ó, esse aqui é meu pai. Isso aí. Se houver essa possibilidade, nós vamos nos encontrar lá. Mas pastor Larrubia, o senhor não sabe, o senhor pode se emocionar e com certeza quem está em casa assistindo também se emociona. E é muito bom, como eu falei, em um tempo em que a família é atacada, nós ouvimos esses testemunhos de um filho que honra o pai, já na sua terceira idade, e com certeza o teu pai cumpriu muito bem o papel, porque ele deixou um Larrubinha. Deixou um legado para todos os filhos. Todos os filhos. Atualmente nós somos 3, tão somente. Desses 10 naturais, né, de consanguíneo, eu, a minha irmã e 2 irmãs. Eu e 2 irmãs. Entendeu? E, com certeza, daqui a uns dias não estaremos mais por aqui. Mas, com certeza, estaremos onde ele está, nas mansões celestiais. Porque nós queremos. Não. Nós cremos nisso. Isso é fundamental. É o fundamento da nossa fé, né? É fundamental da nossa fé, né? Nós um dia quedaremos esse corpo que se deteriora, né? Tranquilamente. E estaremos para sempre com ele, né? Não tem nem dúvida. E pastor Larrubia, o senhor então foi membro lá na PIB.
PIB. Durante quanto tempo o senhor ficou lá? Ficou lá durante toda a juventude? Não, Como é que foi? eu fiquei lá até a organização de Nova Bereia. Quando formou-se, foi emancipada a Igreja de Nova Bereia, aí eu passei a frequentar Nova Bereia. Dali eu fiquei ali a minha juventude quase que toda. Já saí quase que jovem também, de Campo Grande. Lá eu conheci muitos pastores, Doricélio, filho do pastor, Mazinho, o pastor Ludário, faleceu agora há poucos meses atrás. E Ludário era meu amigo, né? O pastor Ludário chegou a ser teu pastor também? Não. Ludário é contemporâneo do senhor, colega né? de ministérios também. Eu fui no concílio do Ludário, pregou muito nas igrejas que eu pastoreava também. E nós combinávamos o seguinte, eles pastoreavam uma igreja lá próximo. Então nós trocávamos o púlpito. Ele não gostava de deixar ninguém que ele não conhecesse no púlpito dele. Nenhum pastor responsável gosta de fazer isso. Então, aí o dia que ele ia pregar na minha igreja, eu ia pregar na igreja dele. E assim nós íamos levando, né? E graças a Deus, sempre foi embora também o Ludário. Está nos céus, com certeza. Gente muito boa, muito meu amigo. Mas aí assumi lá em Nova Bereia. Nova Bereia, eu fui para Monte Oreb. Aí de Monte Oreb também organizamos Nova Canaã. Sobre o ministério a gente fala depois. Certo. Eu quero saber do senhor que o senhor tem uma história interessante com o militarismo. Sim. Eu queria que o senhor conversasse e falasse um pouco sobre isso, porque se eu estiver errado, o senhor fala. Não, certo. O senhor começou na Marinha, foi isso? Comecei na Marinha. Como é que foi isso, a sua entrada, né? Eu, aos 16 anos, eu tocava na banda dos pescadores da Pedra de Guaratiba. Eu tocava trompete. E eu sempre sonhei em tocar numa banda militar. E naquela época, a banda do Corpo Fuzileiro Naval era a banda que era show, né? Todo mundo E gostava. o quartel já era aqui na Toneleiro? Não, era tudo lá na Ilha das Cobras, Ilha do Governador, não tinha nada aqui no Toneleiro. Então, eu, aos 16 anos, eu sentei praça no Corpo Fuzileiro Naval. E lá, eu, logo de cara, me destaquei na banda, já tinha feito seleção para sargento. Estava com curso de seleção. Naquela época, porque hoje a seleção é uma prova pública, aí tem o exame médico. Como é que era naquela época? Não, naquela época era interno. Você não tinha essa facilidade que tem. Hoje em dia você vai lá, se inscreve, faz o concurso e é aprovado. Então, de lá, eu se alistava primeiro? Se alistava, depois sentava a praça normal e procurava os meios lá de chegar na banda, né? Então, eu tinha feito seleção, fui selecionado, quando em 64 houve a Revolução. Aí, olha essa história, eu vou até pular um pouco, porque é triste, muito triste para mim, sinceramente. Triste porque foi o período pior que eu vivi em toda a minha existência. 6 meses de prisão que eu recebi injustamente. Eu não tinha feito nada. Nada. A única coisa que eu fiz quando estourou a Revolução, dia 31 de março de 1964, o Cabo Anselmo fez um discurso lá na Praça Mauá, estourou a Revolução. Aí eu estava a caminho do quartel. Rádio, naquela época, o rádio dava convocando todos os militares a comparecer nas suas unidades. E eu fui. Quando chegamos na Central do Brasil, tinha lá, no mínimo, de 200 a 300 militares da Marinha, entre fuzileiro e marinheiro da cola. Conforme os trens iam chegando, eles iam catando. Ô, companheiro, vamos embora. E tal, nós estamos nos reunindo lá na sede do Sindicato Metalúrgico. E eu, um bobo, novo ainda de militarismo, fui para lá.
Chegamos lá, rapaz, passamos lá 3 dias. Quando foi no final de 3 dias, apareceu lá um coronel do Exército, né? O coronel do Exército convocou todo aquele pessoal e contou a história lá, que nós estávamos ali no ponto estratégico para os inimigos nos metralhar e matar todo, que ia ter uma mortandade, uma coisa, um genocídio ali muito grande, e ele estava colocando o quartel dele à nossa disposição. Para nós irmos para lá, que lá nós íamos ter alimentação, fardamento, alimentação, armamento, tudo. E nós fomos entrando nos caminhões, assim como o cordeiro vai para o sacrifício. Acreditando na história dele. E fomos para o 1º Batalhão de Guarda do Exército. Quando chegamos lá, rapaz, aquilo estava cercado, tudo de metralhadoras, ponto .30, metralhadoras, tudo cercado ali. E nós caímos como se fosse numa ratoeira. Ali tomaram nome, nota, e depois comemos lá um angu com fubá puro lá e mandaram a gente embora para casa. Aí fomos embora para casa, aquilo não teve nada. Aí quando foi, eu estava fazendo um curso de tiro, lá na Ilha do Governador, eu estava na linha de tiro, quando... Então o senhor estava bem recente na Marinha, né? Estava, entendeu? Não, eu já tinha passado a pronto, entendeu? Já era militar formado. Mas lá a gente tinha cursos de pretendência. O fuzileiro naval é um dos soldados mais bem preparados do nosso... Não, esse curso de tiro, então, já era uma especialização. Especializada. Tá. Aí parou um jipão e começou a chamar, né? Fulano de tal, fulano número e nome. Aí me chamou para entrar lá no jipe. O que está vendo? Entramos ali e mandaram para... Aí foi direto para a Guarnição Central, Ilha das Cobras. Aí chegou lá, fomos direto para o... Não teve julgamento, não teve nada. Teve colegas que não saíram, nunca mais morreram lá dentro. Nós ficamos presos na 3ª galeria do presídio naval. Sabe onde é que fica esse presídio? Debaixo do hospital, naquela rocha que tem ali. Que bate ali, né? É debaixo ali, foi cavado nas rochas. Ali você botava a mão na parede assim, a mão saía úmida, molhada, que era feito na rocha, cercado pelo mar todo. Porque eram 5 galerias. Mas a 5ª e a 4ª, os direitos humanos tinham suprido. Era pior ainda. Era pior ainda. Minava a água. E no 3º, não tinha sol, não tinha nada. Aí, fiquei preso lá 6 meses. Rapaz, olha, eu vou te contar. A pior coisa que houve na minha vida. Eu fiquei branco que nem uma vela. Eu sofri ali. Comida, era aquele resto de comida que vinha naquelas coisas. Banho de sol era 15 minutos por semana. Por semana. Botava a gente numa quadra, 15 minutos, uma bolinha tratado como animais. Poxa, as celas não tinha vaso sanitário, a gente tinha que defecar ali no mesmo lugar onde a gente estava, coisa horrível mesmo. Então, quando foi 6 meses depois, aí mandaram, expulsaram todo mundo, aqueles que ficaram vivos, saíram. E lá se foi meu sonho da música. Eu lembro de um dia ter visitado o senhor, o que foi uma bênção aquele dia. Poucas vezes eu comi tão bem. Que isso? E o senhor falou muita tristeza da perda do teu trompete. Se o senhor tiver à vontade para falar. O meu pai tinha me dado aquele trompete. Era um trompete importado do México, todo em madeira de ébano. Aquilo era uma raridade, era uma coisa que não se encontrava mais outro daquele. E eu, quando fui levado para a Guarnição Central, da Ilha das Cobras, para o presídio, deixei dentro de um saco, lá não tínhamos armário, era um saco de lona, fechava em cima com cadeado. Aí quando alguém do batalhão lá foi me visitar, um colega, chegou lá, teve contato comigo, eu mandei ele lá, ele foi lá, disse que tinham cortado e tinham levado o meu trompete. Aí aquilo foi a minha decepção. Eu, até hoje, tem aquela dor dentro de mim. Mas uma coisa
eu sei, Deus nunca me abandonou. Deus não se afastou de mim em momento algum. Mesmo quando eu estava lá, naquele presídio imundo ali, naquela sujeira, aquela coisa nojenta que eu não gosto nem de lembrar, Deus estava comigo ali também. Né? Ele nunca me abandonou. É muito bom, né, pastor Larrúbia, quando nós olhamos para trás e a gente percebe os momentos ruins que nós passamos, e aí depois nós olhamos e falamos, rapaz, Deus estava ali. Deus estava comigo ali. E aí eu saí, e meu pai tinha muito conhecimento, porque com aquele certificado eu não entrava em lugar nenhum mais. Era um certificado de subversivo. E meu pai, com as amizades dele, com o governador, conseguiram me colocar na Polícia Militar. E eu tirei lá meus 30 anos na Polícia Militar. E naquela época, na polícia... O senhor ficou 30 anos? 30 anos na Polícia Militar. Conta a história. É isso aí, meu filho. 30 anos. Naquela época, você só podia fazer um curso se não tivesse respondendo inquérito nenhum. E eu trabalhei nesses morros tudinho por aí. Morro ali do lado do Lins Vasconcelos, Dona Francisca, Cachoeira Pequena, Cachoeira Grande. Mas o senhor está falando, trabalhava em incursão ou ficava lá alocado? Incursão mesmo, nos DPO lá. E sempre a equipe. Quando havia um problema com a equipe, todo mundo entrava naquele inquérito. Então, sempre que saía um curso, eu estava pegado no inquérito. Eu não podia fazer o curso. Então, eu tirei 30 anos, saí como soldado. Aí era um salário muito pouco. Durante 30 anos? 30 anos, meu filho. Não saí com nada. O senhor ficou 30 anos e saiu como soldado? Soldado. Aí, moral da história. Quando eu saí, aí fui para a DIP. Na DIP é depois onde fica o povo de reforma. Aí fiz um requerimento pedindo uma melhoria de reforma. Aí é que Deus se manifestou para mim. Não, essa tua requisição é totalmente justificável. Aí eu fui lá, no Hospital da Polícia, aí cheguei lá bem preparado, barbeado, bem arrumado. Sabiamente. Com um livro de teologia de Langston, teologia geral de Langston. E cheguei, fui para a Junta Superior de Saúde. Na junta tinha um capitão médico. Capitão Israel, o nome dele. Aí chegaram, conversaram, aí abriram os livros lá e falei, Larrúbia, você, infelizmente, Larrúbia, você deu baixa numa ocasião que te pegaram pelo pé. Você não tem direito a melhoria nenhuma. Aí o capitão virou assim para mim e falou, Larrúbia, que livro é esse aí? Eu falei, esse aqui é o Capitão Médico. O Capitão Médico, chefe da junta. Ele falou, que livro é esse aí, Larrúbia? Eu falei, esse aqui é um livro de teologia. Langston é um teólogo grande, né? Teologia geral. Aí ele virou para mim e falou, você está estudando teologia? Eu falei, eu estou estudando teologia. Já estou no 3º ano, bacharel em teologia. Aí ele falou, Larrúbia, você crê em Deus? Claro que crê, né? Se você está estudando para ser um teólogo, você deve ser um cristão. Olha, Deus nunca esqueceu de você. Olha, esse homem falou comigo. Mas ele nunca tinha visto o senhor? Nunca tinha me visto na vida. Aquele homem olhou assim para mim. Ele falou, olha, Deus nunca te abandonou. E ele não é agora que ele vai te abandonar. Olha, na Bíblia, Larrúbia, está escrito lá, fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão, nem sua descendência passar fome. Deus vai te mandar na hora certa. O senhor saiu de casa para resolver o problema, mas não sabia que tinha essa palavra de Deus, né? Aí eu falei, mas, capitão, como? Como, doutor? Ele falou, Deus tem os caminhos dele. Deus tem os propósitos dele na nossa vida. Vai para casa, continue a estudar. Nunca se afasta de Deus. Ele era cristão. Se apega com Deus cada vez mais, Larrúbia, que você vai receber uma surpresa. E tem uma coisa, Larrúbia, você vai receber mais do que eu, que sou capitão na ativa.
Ah, calma aí, vamos devagar aqui. Sim, senhor. Ele mandou essa. Mandou assim. Olha, rapaz, você vai receber mais do que um capitão na ativa. Você vai ter esse salário. Aí eu falei, bem, o senhor está dizendo, mas como, doutor? Ele falou, de entrega a Deus. Deus sabe como eu também não sei te explicar. Você me faz lembrar a história de João Batista, né? Quando o anjo fala acho que é Zacarias, né? Que fala que a Isabel teria um filho. Ele falou, mas como? Isso também. Que ele fica mudo, né? Porque tem coisa que a gente olha e fala, naturalmente não tem como. Não tinha condição, rapaz. Já se fazia mais de quase 40 anos que eu tinha saído da Marinha. Nem lembrava mais de Marinha. Aí ele falou, vai para casa, continua estudando, você vai ser um pastor, você vai se formar, a igreja vai te dar apoio, e fome você nunca vai passar. Amém. Falei, não, até hoje eu nunca passei fome. Amém. Meus filhos estão sendo bem criados. Ele falou, então vai lá, vai em paz, esquece. Aí eu fui para casa. Aí, nesse inteirinho, eu fui visitar uma igreja lá, um pastor lá gostou muito de mim. Com licença, pastor. Como foi ouvir isso? Olha, para mim foi uma coisa... Eu cheguei em casa, contei para minha mulher. Eu falei, olha, veja bem, o capitão falou isso assim comigo. Eu tenho a impressão que ele deve ser um desses profetas que vive conclamando o nome de Deus. É isso que eu te digo. Tem muitas igrejas aí que você vai, o cara levanta lá, estou falando contigo, meu servo, você vai fazer... Falei, pô, eu tenho a impressão que ele falou aquilo só para me animar. Deus, como é que Deus vai providenciar para mim? Aí, moral da história. Fui ordenado a pastor, entendeu? Comecei a ir assumir lá o ministério da igreja, lá em Campinho, né? E fui indo bem. Quando foi um belo dia, eu estava sentado na minha varanda, preparando um estudo para quarta-feira à noite. O Correia era muito meu amigo, o rapaz, o carteiro lá. Ele bateu no portão. Falou, senhor Valdir, tem uma carta aqui para o senhor de importância, hein? Era um envelope assim, amarelo, branco. E ele falou desse jeito? Ele falou, então, uma carta aqui para o senhor é importante, hein? Eu falei, importante o quê? Que tem a registrada, o senhor tem que assinar aqui. Aí eu abri. Rapaz, eu vi aqui, Marinha do Brasil. Aquilo me doeu lá dentro. Que eu falei, oh meu Jesus do céu, será que eles vão querer me mandar prender e eu vou passar aquilo tudo que eu passei na minha vida novamente? Aí, falei, oh rapaz, eu acho que eu não vou nem assinar esse. Ele falou, não, só tem que assinar. Isso aí deve ser coisa boa. Eu falei, rapaz, o que vem de bom da Marinha, rapaz? O que vem de bom? Não tem nada, foi o pior momento da minha vida. Foi 6 meses que eu perdi na minha vida. Aí ele falou, não, só fica calmo, assina aí, assinou, vai para... Aí eu sentei na varanda. Aí chamei a mulher, falei, vamos abrir junto? Ela falou, vamos. Aí abri, quando abri, estava lá escrito. Eu, como é que era? Eu, na qualidade de ministro da Defesa, Uau! anistio, entendeu? O senhor Orestes Valdir Larrube da Silva, como oficial da Marinha, como se nativo estivesse, recebendo todo atrasado, tudo aquilo. Eu falei, não. Deus não esqueceu mesmo. Não esqueceu de mim. Sinceramente, Deus não havia esquecido de mim, rapaz. Amém. Ah, meu Deus do céu. Deus seja louvado. Aí, rapaz, eu comecei os trâmites legal, fui lá embaixo e tal. Hoje em dia eu sou oficial da Marinha. A polícia também foi me corrigindo. Hoje eu ganho como segundo tenente na polícia. E juntando os dois, eu estou ganhando que nem um coronel da polícia. Isso aí. O capitão estava certo. O capitão estava certo. Você pensou que o capitão... Não, o capitão estava certo. Vamos aqui a algumas questões e a gente já volta. Aqui, ó, o nosso querido Rubem Cabral. Boa noite, pastor Hélio, pastor Larrubia. Rubem, gente muito boa. Gente boa, né? Nosso querido Pablo, nosso regente. Boa noite, igreja. Deus te abençoe, Pablo. Marcelo Serafim, nosso amigão de infância.
Pastor Hélio Vidal, apelido de infância, meu amigo de infância, bom te ouvir. Bom tê-lo aí, Marcelão. Denise Silva, Graça e Paz. Sandra Brum, linda história de vida. Lindíssima, lindíssima. Cíntia Souza Correia, boa noite, Correia. Cíntia, boa noite para você também. Deus te abençoe, Cíntia. Pastor, ouvir a história do Senhor me anima e anima quem está em casa. Anima, sinceramente. Deus não abandona a gente. Passando por dificuldade. Deus está sempre conosco. Os piores momentos da nossa vida, Ele está ali conosco. Ele está se sustentando, está dando na mão, está nos conduzindo. E está falando, espera, filho. O que Deus fez na minha vida, a minha família, eu não sei se você sabe que eu sou divorciado e já viúvo. A minha ex-mulher já até morreu. Sim, sei. Então, nós somos amigos, porque, né? pô, veja bem, Deus estava trabalhando na minha vida. Quando eu era seminarista, Isso, perdão, Sim. essa separação aconteceu durante o momento que o senhor fazia seminário? Justamente, é seminário. Então Porque, conta pra gente nessa mesa de bate-papo aqui. A minha mulher, tem nada contra ela, ela me deu o maior presente que eu tenho na minha vida, são meus 2 filhos. Meus 2 filhos. Eu costumo dizer que o maior patrimônio que Deus me deu na minha vida não foi casa, não foi bens, não é carro novo, não é dinheiro no banco. A gente vai falar de carro novo ainda hoje. São os meus filhos, a minha família. Amém, amém. Que Ele restituiu. Oh, que bênção, né? Então, eu tenho. A minha mulher, ela resolveu experimentar tudo, que nós casamos muito jovens também, aos 17 anos. Já era casado. Entendeu? O senhor? 17 anos, casei com 17 anos. Entendeu? Muito jovem. E ela depois, de 14 anos, vivemos juntos, ela resolveu conhecer o outro lado, que ela não conhecia nada. Entendeu? E começou a frequentar negócio de fundo de quintal, seresta. Gostava disso. A origem dela era essa. Ela voltou para a origem dela. E eu chegava em casa de madrugada, chegava do seminário às vezes, aqueles trem velho, né? Tudo. Isso fazia na Tijuca? Não, fazia lá no Betel, entendeu? Lá no Betel onde? São Francisco Xavier Rocha. E eu chegava em casa, estava lá, minhas crianças lá, a garotinha gordinha, com aquele colar de sujeira, né? de suor. Aí eu olhava, eu brigava com Deus. Eu brigava. Senhor, por que, Senhor? Por que isso aí? A minha filha está aí. Pô, nessa situação, meu filho está aqui, abandonado, Senhor. Eu ficava a madrugada toda orando, falando com Deus. Até que um dia, eu cheguei no seminário e tinha as capelas. As capelas eram aquelas mensagens que os pastores faziam. O pastor Antônio Alves, né? Pastor de Sociologia, ele chegou assim, rapaz. Ele falou, olha, você está questionando Deus. Você não tem esse direito de questionar Deus. Você não pode perguntar por quê a Deus. Pergunta para quê. Deus tem um propósito na sua vida. Outra vez o senhor não tinha falado nada com ele. Não. Naquele dia ele chegou lá, ele mal me conhecia, era professor de Sociologia. Ele falou, você está perguntando a Deus, por que está interrogando a Deus? Você não tem esse direito. Quem é você? Ele estava falando para todo mundo ali, não era só para mim. Ele está falando comigo. Bateu, né? Rapaz, aí ele falou, você tem que perguntar para quê, Senhor? Eis-me aqui, Senhor. Usa-me. Pô, mostra o seu propósito. Deus estava me lapidando, meu irmão. Deus sabia. Ele sabia a joia de real valor, a pérola que eu era, mas ele tinha que me lapidar, tirar aquelas arestas, todas com aquela borra que fica agarrada nas pérolas, né? Ele era o lapidador, estava me lapidando ali. Aí, quando veio o divórcio,
uma coisa inédita na época. Eu ganhei a guarda dos filhos. Não. Ganhei a guarda Não, isso dos filhos. Era inédito na época. Até hoje a mulher, na maioria das vezes. E quando nós chegamos lá, no juiz, o juiz virou para ela e falou: olha, a senhora está perdendo a guarda dos teus filhos. A senhora sabe o que a senhora é comparada? As cadelas. As cadelas. Porque as cadelas é que têm filho e largam assim. Não tem sentimento. Aí os meus filhos eu criei com dificuldade. Mas lá no próprio seminário, Deus me mostrou uma colega minha, uma garota bem mais nova, entendeu? Que hoje nós vamos fazer 39 anos de casamento. 39? 39 anos de casamento. Me ajudou a criar o meu casal de filhos, entendeu? E é minha companheira, me ajudou sempre no ministério. É um doce, né? É um doce E companheira de viagem. Companheira de viagem. Sempre ao meu lado. Nunca me abandona. Está lá preocupada comigo, porque eu estou dirigindo sozinho. Né? Então, Deus, ele age na vida. Ele me refez a minha família, refez meus filhos. Ganhei um outro filho ainda de presente, que é o Eduardo. É uma bênção. Pô, ganhei uma netinha, que é uma coisa fofa mesmo. Tá sempre comigo lá, agarrada no meu pescoço. Os outros netos estão tão distantes, outros netos estão em Portugal, outro está lá em Mato Grosso, mas aquela netinha está ali. Mas a família está... A família está unida. A família... Hoje eu estava falando com os adolescentes, a gente tem um vídeo chamado Papo Reto. E essa semana eu estou falando com eles sobre relacionamento. E hoje eu falei com eles que no relacionamento com Deus a gente tem que fazer o que é preciso. E não o que a gente quer. É isso aí. Eu fico imaginando que talvez nesse dia que o senhor foi pro seminário, talvez o senhor falasse: não tô afim não, mas eu vou. Sinceramente. E aí houve essa palavra aqui, ó: Deus tá te lapidando. Deus tá. Não pergunta. Isso aí, rapaz. Eu sei, pastor, que a minha vida mudou o sentido da minha vida. Aquele velho La Rúbia, primeiro que quando eu era na policial, eu era requisitado pelos oficiais para de madrugada, mandava as patrulhas lá em casa para a gente pegar bandido perigoso. Entendeu? Eu era bravo. Eu era bravo. Eu gostava de uma briga, pastor Hélio. Mole, a gente olha hoje. Eu era o cão, como se diz na gíria, né? Pô, mas sempre cristão, sempre mais aquilo não, entendi. Pô, eu sei que Deus foi me lapidando, foi me transformando. Hoje em dia, eu sou uma dama, eu sou uma moça. Isso é maravilhoso, como o Espírito vai te levando. O Espírito me transformou. Tenho uma família maravilhosa. Poxa, foi semana passada mesmo, fizemos lá uma tarde com meus netos, meus bisnetos, minha família. Olha, quando eu fui me despedir da minha filha, as lágrimas vieram e eu chorei ali abraçado com minha filha. Ela falou: pai, chora não, pai. Falei: mas minha filha, eu tenho que chorar de alegria, de prazer. Ela não entendeu que era alegria, né? Pô, eu estou muito feliz, minha filha, porque Deus me deu vocês e eu estou aqui na minha velhice, né? Pô, é isso aí. Eu estou ouvindo a história do Senhor e estou pensando que o apóstolo Paulo escreve, né? Acho que é na carta aos Efésios, que ele fala que o Senhor, ele nos dá infinitamente mais do que tudo que pedimos, ou sonhamos, ou imaginamos, ou planejamos. E aí eu retorno àquela ida do Senhor lá para tentar... Eu fico imaginando que o Senhor estava como soldado, de repente pensou: não, se sair aí como primeiro sargento... Tá bom, é isso aí também. Aí Deus estava olhando e falou: tu não sabe de nada, Valdizinho. As surpresas de Deus são maravilhosas. Olha, aquela passagem tem lá em Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Deus comprovou: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas ocultas que tu não sabes. Tudo aquilo que estava oculta
ao meu conhecimento, Deus revelou. E quando tá oculto, aí tu fica com medo, né? É isso. Mas o Senhor tá vendo tudo. Deus está tudo, Deus está no comando. E até hoje, esse Deus meu, rapaz, eu jamais, eu quero morrer com ele. Eu não tenho desejo de morrer, porque a vida é um dom que Deus Não, deu. é uma maravilha, né? Mas se eu morrer, eu vou morrer tão satisfeito, tão feliz. Eu vou encontrar com o meu Salvador. Desde pequeno, desde criança, rapaz. Eu sempre Nós vamos fechar o olho e estar com ele. fechar ali e abrir já no céu lá com ele, sinceramente. Porque Deus, ele é Deus. Ele, às vezes a gente até duvida do poder dele, mas Deus faz coisas que a gente não entende mesmo. Essa lapidação, que ele mudou tudo. Ele mudou a minha família, mudou o meu comportamento, a minha índole, aquela índole violenta que eu tinha. Eu ia prender o vagabundo. Eu chegava lá, olha, você é valente, eu não vou te botar a mão não, meu filho. Na minha frente, caminha. Porque se você se mexer aí, eu vou te levar morto. Eu vou te matar agora. Tinha um tal de Diabo, era até um homossexual, ali na Vila Kennedy. Aquele cara era o terror. Polícia lá, entendeu? Tinha medo dele, porque o cara Era bravo. Era que nem Madame Satã. Já viu Claro, dá. Ele, para encarar Madame Satã é da Lapa, né? Justamente da Lapa. Ele era difícil, esse tal de Diabo. Era um cara magrelo, seco, era homossexual. Um dia eu estava lá na feira, trabalhando lá de serviço, eu e um colega, aí vieram chamar. Falei, senhor polícia, ó, tem um cara ali criando um problema terrível lá no bar. Aí eu falei, e aí alguém veio, pô, é o Diabo, hein? Eu falei, o Diabo? O apelido dele era Era esse? Diabo, era Diabo. O nome dele... Pra mim era Diablo, Não, mas não, era Diabo mesmo. Diabo mesmo. Português. Já. Aí eu virei com um colega e falei, vamos lá. O colega, lá, meu Deus do céu, esse cara vai dar um trabalho pra gente. Falei, não vai dar não, vamos lá. Eu tinha um revólver, o cano do revólver era desse tamanho. Parecia mais uma espingarda do que um revólver. Eu cheguei lá e eles me conheciam como japonês. Tem um capacete. Agora eu entendo. Os olhos apertadinhos. Aí quando eu cheguei, ele estava lá. Eu falei, olha, eu sei que você gosta de brigar, eu sei que você é valente, mas comigo não tem valente não, meu filho. Não vou nem encostar a mão em você. Você quer ir numa boa ou você quer ir morto dentro do caixão, agora? Aí ele olhou assim para mim, não sou japonês. O senhor já era conhecido também. Com o senhor eu vou, não tem problema não, vamos embora. Falei, vamos na minha frente. E foi, porque ele sabia com quem estava lidando. Mas aquele homem, aquele japonês... Aquele lá, Rubia, acabou, né? Aquele que morreu mesmo, acabou. Entendeu? Hoje em dia, eu sou uma nova criatura. Não, Hoje isso é maravilhoso. Eu sou transformado totalmente. Que é paz, né? Paz. Pô, graças a Deus, Deus é meu Deus. Ele tem me feito maravilha na minha vida. Bom, vamos ver aqui as mensagens aqui que mandaram. Enquanto o senhor bebe a água. Patrocínio da água. Se tiver algum patrocinador aí, estamos aceitando, né, Anderson? Estão aceitando. Anderson é uma bênção. Marcos Joaquim. Esse é o cara, pastor Larrúbia Cambojano das antigas. Lúcia Maria Penido, boa noite. Estou aqui juntinho com o papo. Opa, tem que estar juntinho com o papo de quinta. Aqui a gente conversa, vai pela noite. Irene Alves, boa noite, pastor Larrúbia. Irene Alves. Marcos Joaquim, ainda existe profeta na terra. Existe mesmo. Usado pelo Senhor Jesus, existe. Irene Alves, boa noite, pastor Larrúbia. Manuel Roberto, muito boa noite, ouvindo a voz da experiência através do pastor Larrúbia. É verdade, Manuel Roberto, muito bom estar aqui e você estar aí em casa, vocês aí, muito bom, muito bom. Marcelo Serafim, glória a Deus, ele permanece fiel. Isso mesmo, amigão. Luciete Silva, boa noite, irmãos. Boa noite, querida.
Cíntia Souza Correia, novamente. Muito bom ouvir a história do pastor Larrúbia. Solange Rangel, este é o nosso pastor. A igreja te ama, não tem como. Rapaz, Vou até beber um pouco dela. Luciete Silva, muito bom ouvir o pastor Larrúbia. Lúcia Maria Penido, fale um pouco da sua família, mãe e pai, na época da Batista Nova Bereia. Ô, querida Lúcia Penido, ele já falou. Lúcia foi criança lá na época. Ah, é? Era. A família dela. A Lucinha que canta? A Lúcia. Que legal. Não é a que canta, não. Essa é a outra Lúcia? Porque a gente tem duas Lúcias. Tem Lúcia. Lúcia Menezes. Essa era lá da Nova Bereia. Os pais dela também lá, criado lá. Criado na minha casa também. Os pais dela, muito amigos de meus pais, né? Poxa, muita alegria mesmo. Né? Leida Domingos Barreiro, muito bonito ouvir o pastor Larrúbia, homem de Deus, em caixa alta, que tá aqui, ó. Homem de Deus mesmo. Isso aqui eu afirmo aqui de perto, ó, tete a tete. Marcos Jotkin, eu sei bem que isso você vai ser abordado pelos profetas do Senhor Jesus após alargar o seu servo do maligno. O Senhor Jesus sempre mandou um mensageiro seu trazer um recado dos céus. Sim, o Senhor sempre falou com o nosso querido aqui. Pastor Larrúbia, Operação Briosa, homem de linha de frente. Bennett Gomes falando aqui, já era seu fã. Agora mais ainda. Eu sou fã do Bennett e do senhor também, não tem como não ser. Rapaz. Pastor Larrúbia, eu lembro quando eu cheguei aqui, eu comecei a vir aqui em 2006, né? Mas eu lembro que talvez a primeira pregação que eu vi do Senhor foi por volta de 2011. Eu cheguei em 2010 também. Num culto de oração. E eu lembro que o Senhor chegou lá com as camisas coloridas. Gostava muito. Aí falou, boa noite, meus amados irmãos. E ali eu me apaixonei. E talvez um visitante da nossa igreja não entenda, por exemplo, quando o senhor é chamado para pregar e o senhor está indo e a igreja já está sorrindo, talvez a igreja não entenda o que representa esse sorriso de tanto carinho, de tanta convicção do amor que o senhor tem por todos, pelas crianças. Sinceramente. Cada abraço do senhor é como se fosse um acolhimento do próprio Deus. E eu posso falar que eu cheguei aqui naquele culto de oração e ouvi o Senhor, e ao final do culto o Senhor me cumprimentou, e a partir daí o resto é história. Uma amizade, né? O resto é história. E isso é muito bom. E aí, qual foi a primeira igreja que o senhor fez o seminário? Sim. Tá? E o senhor já, após a ordenação, já foi pastorear uma igreja ou ficou como pastor auxiliar? Como foi esse trajeto ministerial? Eu, quando eu fui ordenado ministro de missões urbanas na igreja aonde eu fiquei pastor, lá no Campinho, ministro de missões urbanas. A igreja, pastor muito dinâmico. Mas aí, logo depois, ele morava muito distante. Ele morava lá para dentro de Caxias, num lugar chamado Cidade dos Meninos. Ele vinha de Caxias para Campinho. Ele saía daqui, às vezes, 9h30, 10 horas da noite, chegava em casa no outro dia de manhã cedo. Não, dependendo da Avenida Brasil. Condição. Então, tinha uau, calma, ele não ia de carro? Não, ele não tinha carro, não sabia nem dirigir. Tadinho. Era um pastor velhinho, né? Pastor João Francisco Silveira, muito meu amigo. Já deve ter morrido também pela época. Então, ele recebeu um convite de uma igreja lá no bairro onde ele morava, Cidade dos Meninos, Igreja Batista lá, até me levou lá.
E ele falou, pastor, veja bem, o senhor já é pastor da nossa igreja lá. O povo todo gosta do senhor. Então vamos fazer o seguinte, eu numa assembleia, eu indico o senhor como pastor e o senhor assume, eu me libero para ficar aqui. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma sucessão ministerial, sucessão pastoral. Vamos fazer o seguinte, senhor, eu até posso ficar como pastor interino, mas vamos convidar outros pastores também. Vamos seguir a regra. Porque para o senhor sair e eu entrar, vai ficar uma coisa como se eu fosse encaixado no ministério. Entendeu? E assim foi indo. Entendeu? Aí eu fiquei como pastor interino, ele foi lá, entendeu? Desligou da igreja e foi lá para a Cidade dos Meninos. Entendeu? E ali eu convidei mais uma meia dúzia de pastores para ficar lá um tempo lá, pregando, pregava de manhã, pregava à noite. Fazer o trâmite de sucessão batista, né? Aí um diácono João Batista também, ele chegou um dia, ele me chamou os outros diáconos e falou, pastor, eu quero fazer uma... O senhor gostaria de assumir a igreja aqui? Eu falei, olha, claro, eu moro aqui dentro do conjunto, pertinho de casa, gostaria, mas eu gostaria da coisa certa. Ele falou, não, pastor, porque não tem essa necessidade de estar convidando outros pastores. A igreja toda aqui gosta do senhor. Todo mundo, por unanimidade aqui, gosta do senhor. Então, por que vai ficar levando esse tempo, trazendo pastores de fora? Aí a despesa para a igreja, pagar almoço, pagar passagem, dar aí o dinheiro do pastor. Pô, então, o senhor... Ou seja, a congregação já estava decidida pelo Senhor. Eu falei, mas o senhor está falando pelo senhor ou pela igreja? Ele falou, não, estou falando por mim e pela igreja. O corpo diaconal, nós já nos reunimos, aqui os anciões da igreja, e já está tudo certo. É na Assembleia indicar o nome do senhor e o senhor fica sendo nosso pastor. Eu falei, então, meu filho, vamos tocar o bonde para frente, né? Vamos seguir em frente. E assim foi. Aí eu pastoreei lá 15 anos. 15 anos? 15 anos. Depois, como eu tinha organizado Bereia juntamente com o pastor Zé Manuel, e lá como vice-presidente, e o pastor Zé Manuel se mudou lá para Campos, né? E já passou diversos pastores em Nova Canaã. Nessa trâmite de diversos pastores lá, a igreja foi caindo. Canaã ou Bereia? Canaã. A igreja foi diminuindo, entrou um pastor também muito meu amigo, já está na glória também, mas ele tinha uma forma de administrar a igreja muito errada. Errada que eu digo, porque não condizia com a nossa doutrina. Ele adotava fogueira santa, negócio de botar... Isso que a gente estava brincando aqui antes isso aí, nos bastidores, né? Passava na hora do culto de oração, cada um trazia o seu problema, escrito no papel, botava dentro de um caldeirão, depois botava fogo naquilo. Jogava... E o Anderson gostava. Então, a igreja não está, os membros foram saindo. A igreja estava com 16 membros só. Escrito, porque na realidade tinha 8. Aí ele mesmo foi lá em casa. Ele falou, pastor Larruber, olha, rapaz, eu estou precisando de você. Eu falei, o que está vendo? Ele falou, a igreja vai fechar as portas. Então é o seguinte, assume lá Nova Canaã. Olha só, fiz tudo errado, vai lá acertar. Assume Canaã, só você que vai conseguir trazer aquela membresia toda de volta. Tem muitos que estão em outras igrejas, mas todo mundo está morando no mesmo lugar. Aí eu tinha saído de Campinho, depois de 15 anos, né? Aí já tinha feito o Templo Novo também, né? Falei, bem, então vamos lá. Reunimos aqueles 16 membros que estavam lá. Aí comecei a fazer um trabalho de visitação. Rapaz, a igreja, só de Campinho veio 40 membros comigo. Com aqueles 16, fez 56. Dentro de pouco tempo, a igreja estava com 200 e poucos membros. Uau. Nova Canaã. Cresceu assim, do movimento de repente. Porque todo mundo, graças a Deus, uma coisa que eu não... E o senhor também sempre teve um bom relacionamento com a comunidade. Justamente, né? Isso aí. Entendeu? Aí, moral da história.
Eu dava atendimento psicológico à comunidade toda ali. Entendeu? Além da igreja, atendia pessoas... Ali perto tem uma escola. Tem a escola Manuel. É na rua da igreja, Rua Macorama mesmo. Então... O Anderson mora lá perto, né? Mora. Eu sei que aí eu era bem quisto ali, graças a Deus, sempre tive um bom relacionamento. Aí a igreja cresceu, rapaz. Aí foi quando cresce a igreja, cresce também os problemas. Aí, rapaz, eu comecei a me envolver emocionalmente com as questões. Com as questões. Rapaz, eu tive um problema que quase que eu morri, meu filho. De repente, aquilo me embolou. Mas porque mexeu com o emocional? Mexeu com o emocional. Entendeu? Aí eu fui para o Marcílio Dias, cheguei lá, me deram um tratamento lá, depois reuniu a junta médica lá, Marighella, capitão de não sei o que lá, só patente grande mesmo. Falou, Rubem, você é um dos nossos aqui. Você é um oficial da Marinha. Você é uma pessoa tão bem... Rapaz, esse problema que deu em você, olha, em 1000, escapa meio. Você veja bem, você está vivo aí, não é porque você... Mão de Deus, A né? mão de Deus está sobre você. Em 1000, escapa meio. Eu falei, mas espera aí, existe meio homem? Ele falou, existe meio homem. Esse meio homem é aquele homem que não pode ter mais aborrecimentos, contrariedades, Gostei dessa, hein? decepções, desilusões, lidar com pessoas falsas. Isso tudo está te acarretando, porque você é pastor lá, Rubem. E se você quiser viver, olha, aí começaram, falaram, nós vamos fazer o seguinte, se você quiser continuar como pastor, nós vamos te dar 2 anos de vida. 2 anos de vida. Isso foi em 2008. Entendeu? Agora, se você... Ainda eu estou lembrado ainda, o Marighella, do médico antigo, né? Bem. Ele falou, olha, guarda bem o que eu estou te falando. Se você se afastar, entendeu, do ministério, porque no céu lá, o pastor não vai ter um lugar especial. Ele era cristão também? Deve ser. Ele falou, no céu lá, não vai ter lugar. Quando o senhor ia, tinha um anjo ali? No céu não vai ter lugar especial para pastor, não. O mesmo lugar onde o zelador vai ficar, você vai ficar também. No céu, lá, vai entrar os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Era crente. Era crente. Então, você não vai ter uma posição especial por ser pastor, não. Deixa o ministério na rua, passa o ministério para um pastor mais jovem. Vai viver a vida. Aí eu te dou, de vez de 2, eu te dou 4 anos de vida. Já te aumentei mais 2 anos. Ele errou feio, hein? Eu falei, doutor, o senhor está brincando? Ele já errou aí 11 anos já. Está brincando com Deus? Pô, Deus é que é o dono da vida. Ele falou, não, nós estamos médicos. O seu problema foi muito grave. Você teve uma embolia coronária. Uau. Existe a embolia pulmonar, que é no pulmão, e a embolia coronária é quando o sangue da veia aorta, ele engrossa a tal ponto que embola tudo, que não passa mais sangue, que bombeia o coração. Entendeu? Não, o senhor estava falando aqui, aí eu estava imaginando que realmente isso aí é 1 em 1 milhão. Aí ele falou, você vai, passa o ministério para outro, procura uma igreja de um pastor amigo teu, lá você tem direito às vezes a pregar no púlpito, tem direito a pregar no evangelismo, num culto de aniversário, às vezes não lá. E você vai exercendo o ministério, ajudando, porém, sem aquela responsabilidade e o compromisso de ser um pastor presidente. Falei, tá bom. Aí pegou a receita, passou os remédios, e embaixo, a gente fez assim uma apóstrofozinha assim, fez aquela cruzinha assim, né? Falou, olha, arejar a mente, passear. Falei, opa. Viagem. Viagem. Aí, moral da história. Eu procurei também um pastor meu amigo, ele está lá bem, fez obra na igreja, pastor Israel, homem de Deus também, está lá trabalhando. E
E eu me afastei do ministério. Procurei qual pastor amigo. Não tinha outro pastor amigo, né? Foi aqui o Valdemir. O mesmo que eu procurei. É isso aí. Aqui eu estou em casa, rapaz. Aqui eu estou me sentindo... Pô, nunca me senti tão bem. Então, há tempos atrás, eu fui lá no Marcílio Dias, aí eu estava sentado lá numa sala, daqui a pouco quem entra? O capitão de Marierra. Aquele lá? Era o lá que me deu 4 anos de vida. Me olhou assim, pô, estou te conhecendo. Eu falei, eu conheço o senhor também, eu tive aqui com problema de embolia coronária. Ele falou, mas rapaz, como é que você faz? Você já devia estar morto. O senhor falou para ele que teve 2 ou 3 cirurgias além? Eu falei, não, doutor, o problema é o seguinte, que o senhor me deu uma receita, eu não tive tempo para morrer, eu só estou passeando. Eu estou numa igreja maravilhosa, pastor muito meu amigo, e a igreja lá gosta de mim também. Eu sinto que não é hipocrisia, é amor puro, verdadeiro. Que bom. Pô, então, eu estou vivendo a minha vida. Seguiu a prescrição, né? Isso já faz mais de quase 15 anos, porque 2008 para 2023, são 13 com 2, 15 anos. Eu falei, tem isso aí, doutor. Eu estou vivo porque eu não tive tempo de morrer. Eu estou passeando. Não parou, né? Não parei. Aí ele falou, La Rubem, você é um caso à parte, hein? Você tem história para contar. Eu falei, bem, é isso aí, doutor. Então, a vida é essa, meu filho. A vida... Não, e isso tudo é maravilhoso. Tá aqui, ó. Oswaldo Pedron. Ele é uma pessoa muito especial e sempre alegre, falando do Senhor. Muito especial mesmo. Nosso querido Rubem Cabral. Conheci boa parte dos músicos que tocaram com o pastor La Rúbia, na banda do mestre Deusílio Pinto. Deusílio de Pedra da Guaratiba. Pedra de Guaratiba. Pô. E ainda existe alguns pés de eucalipto, onde foi a fazenda da fazenda La Rúbia. É isso aí. Então o senhor jogou bola de gude ali com o Rubinho? Hoje em dia, lá a fazenda, o pai vendeu lá, fizeram um condomínio. E tem assim um arco, né? Condomínio La Rúbia. É mesmo? Ali só tem gente fina, rapaz. Eu já vi algumas coisas La Rúbia. Acho que essa família é rica, hein? Não é rico, não. Foi a dedicação, a amizade que o papai semeou ali. E botaram o nome. É uma rua, é um braço de rua que começa na Estrada do Catruz e vai e não tem final. Então botaram uma travessa. E está lá uma placa, lá Travessa La Rúbia. Que legal, que bonito, que bonito. E o condomínio lá, você vai no final, quando chega no final, aí acabou. Aí tem aquele arco bonitão assim, condomínio La Rúbia. Aquilo ali é muito lindo. Dia que for na Pedra de Guaratiba, dá um pulinho lá, Estrada do Catruz. Tem um peixe bom lá? Tem um peixe. Então podemos ir em 4. Pô, podemos ir, vai sim. Eu, a patroa, o senhor leva a sua patroa? Vamos, sim. Vamos, elas pagam? Claro, pô. Vamos sim, pô. Muito bom lá. Não, é interessante o Rubinho falar que ainda tem alguns eucaliptos de pé lá, né? Tem muitos eucaliptos lá. A floresta do meu pai era 15 mil pés de eucalipto. Aquele eucalipto servia para fazer o sabonete Eucalol. E ele vendia muito aquelas folhas, o caminhão ia lá buscar, desgalhava o eucalipto. A madeira ele vendia para fazer cercada, para fazer moeirão, escora de laje, né? Tudo isso o papai negociava. E as folhas iam para a fábrica de sabonete Eucalol. Tá lembrado? Você conheceu? Não conheceu, não, né? Não. Era um sabonete gostoso, cheiroso, sabonete Eucalol. Entendeu? Era fabricado com eucalipto citriodoro. Entendeu? Então... A Marli Freire manda aqui, ó. Boa noite, pastor La Rúbia. Sempre com simpatia contagiante. Pastor La Rúbia, essa pergunta é totalmente pessoal. E essas camisas aí, totalmente alegres, felizes, assim, uma imagem peculiar e única do senhor. O senhor sempre usou esse tipo de camisa? Olha... Porque o senhor falou que foi pastor das ruas. Tem a ver com essa coisa? Não, que é uma coisa muito alegre, né? A minha vida, eu não tenho tristeza nenhuma na minha vida.
Amém. Minha vida é uma vida de vitória. Eu quando olho para trás, esses pontos tempo que eu passei preso lá naquele presídio imundo ali, aquilo eu passei por cima. É passado, né? Deus estava trabalhando, Deus sabia que lá na frente, tá lembrado de José do Egito? O que José passou antes de ser governador do Egito? Ele passou um aperto, né? Às vezes a gente esquece o processo. E o processo, Deus estava trabalhando para ele salvar a família dele, o pai, os irmãos todos, as famílias dos irmãos. Então, Deus estava trabalhando na minha vida. Deus tem duas formas de agir. Deus age na permissividade e na soberania. A permissividade é quando Deus permite alguma coisa que não é totalmente da vontade dele, mas sim da nossa. Você quer, por exemplo, uma namorada. Não, eu quero namorar fulano, eu quero. Senhor, me ajuda, senhor. Faça que ela olhe para mim, mas Deus sabe que não vai dar certo. Tá, eu vou deixar só para ele ver. Então, quando ele... Então tá, vai. Aí quando você começa a namorar e se casa, vê que o barco está afundando. Foi o que aconteceu comigo. Pô, eu, por exemplo, meu pai me aconselhava, meu filho, casa com essa moça não. Ela não tem nada contra ela, mas a raiz dela, o pai dela é um carnavalesco. Era um homem culto, era um homem bom, mas era um homem carnavalesco. Essa foi criada em baile de carnaval e, pô, não vai dar certo. É o chamado jugo desigual, né? O jugo desigual. Não vai dar certo. Teve um guarda municipal. Esse guarda, rapaz, eu queria ver o diabo, não queria ver esse guarda. Sabe por quê? Um dia eu saí, ele trabalhava em frente lá de casa, aquela regional ali, na rua Dom Pedrito, aqui na regional de Campo Grande, na praça ali, praça Teogonçalves. Eu morava ali em frente. Aí eu saí, aí ele era um guarda forte, um brancão fortão, tal de Daniel. Ele falou, lá, Rubinha, vem cá. Aí eu vi, rapaz, ele botou assim, a mão no meu ombro, assim. Falou, lá, Rubinha, eu vou te falar uma coisa. Rapaz, faz isso não. Rapaz, você é um rapaz tão bonito, você é um rapaz tão bom, de uma família tão nobre. Pô, você está se misturando na lama. Rapaz, essa garota não vai dar certo contigo, lá, Rubinha. Larga essa garota. Na sua igreja deve de ter garota lá que gosta de você. Pô, vai procurar uma garota cristã. Essa garota não tem nada a ver contigo. Rapaz, eu virei para ele e falei, muito obrigado pela sua indicação. Com licença. Se ele tivesse aqui, eu dava a volta lá embaixo. O senhor estava obstinado. Obstinado mesmo. Aí Deus permitiu. Durou 14 anos. Mas Deus sabe que eu passei nesses 14 anos. Poxa, veja bem, eu estava pregando às vezes no evangelismo, ali em Monte Oreb. Trabalhava na igreja de Monte Oreb. Pastor Paulo Ramos. Pregando lá, rapaz. Quando terminava o culto, que a gente ia saindo, de lares, né? Estava ela encostada, ela tinha um Fusca. Ela estava encostada com um cigarro desse tamanho assim. E o senhor evangelizando? Eu evangelizando. Ela, poxa. O senhor queria casar mesmo. Esta droga desse culto demorou demais, hein? Pô. Falei, mulher, pelo amor de Deus, o que você está fazendo aí? Não, estou aqui te esperando para ir embora para casa. Falei, mas estou me esperando. Para que você está me esperando? Por que você não ficou em casa? Não. Falei, tá, meu Deus. Onde eu fui amarrar? Onde eu fui cair? Onde foi que eu errei, Senhor? Mas Deus falou, você não pediu? Você não quis? Então, agora, quando Deus usa a soberania dele, a soberania é a vontade de Deus. Ele bate na mesa. Isso, acabou. O apóstolo Paulo, por exemplo. Apóstolo Paulo era. Ele pensou que ia matar geral, né? Perseguidor, saiu para perseguir, caiu do cavalo. Pá, Jesus apareceu para ele, caiu. Aí foi a soberania. Deus foi contra a vontade dele, mas Deus fez. Deus falou, por que tu resiste? É isso aí, justamente, é isso aí. Então, quando Deus quer, ele atua. E aconteceu muitas coisas comigo, que Deus usou a soberania dele para mim. Eu vou voltar para a camisa, mas nisso que o senhor está falando, é interessante porque até aqui os nossos descaminhos
quando nós amamos ao Senhor, quando nós somos filhos, Ele pega e vai corrigindo, ajustando. É isso aí. Não tem nem dúvida. Isso é maravilhoso. Agora, com relação às camisas... Não, por que eu tô perguntando isso? Porque eu lembro que um dia eu vim com uma camisa colorida, mas não é a mesma coisa. Não tem esse molejo, esse traquejo, tipo... Esse pastorello... Não, tô falando. Lá no acampamento, a gente tava brincando no acampamento dos jovens e adolescentes, também tinham adultos, e a gente tava fazendo um momento de imitação. Aí o pastor Roberto, nosso querido pastor Roberto, ele imitando o senhor, é uma alegria. E eu costumo falar, eu creio que o senhor concorda, a gente só brinca com quem a gente ama, né? Claro, é isso aí. Mas é maravilhoso. Mas é uma característica única. Por exemplo, se o senhor chegar para pregar de terno, eu vou embora. Não vou ficar. Mas como começou? Desde sempre essa camisa aí, essas camisas? Eu sempre gostei de usar uma camisa que retrata aquilo que eu sou. Eu sou assim. É difícil você me ver sério. Eu estou sempre rindo. Eu procuro não me aborrecer. A própria Bíblia nos diz, sempre que estiver em vós, tenha paz com todos. Muitas das vezes, você quer a paz, mas a paz não quer você. Né? A pessoa, o inimigo está ali tentando. Mas eu faço o possível para estar sempre de bom humor, sempre sorrindo, sempre alegre, porque eu não tenho motivo para me aborrecer. Filhos maravilhosos. Uma mulher que Deus me deu, que é minha companheira ali, companheira de aonde você nos vê... É uma disjuntora de fato. É a disjuntora. Né? Aonde você nos vê, nós estamos de mãos dadas. É coisa linda. Rapaz. Isso há 30, 40 anos. Porque quando nós começamos a namorar, nós já começamos assim, de mãos dadas. Nós saímos para caminhar, é caminhar de mão dadas. Quando nós estamos passeando por aí afora, é de mão dada. Os casais todos, às vezes até, mas vocês se destacam. Destacam por quê? Porque você nunca solta a mão dela, nem ela a tua. Falei, não, mas esse é amor, é carinho, é cuidado, minha filha. A gente se ama. Eu lembro quando o senhor estava para operar, eu fui visitá-lo, e a preocupação dela, porque o senhor já tinha tido uma parada cardíaca. Isso aí, justamente. É muito amor mesmo, né? Então, eu não tenho motivo para me entristecer, para andar sério. Eu gosto de retratar aquilo que eu sou. E a camisa... Eu sou assim. E tem uma coisa, ninguém vai me mudar. Não? Ninguém me muda, sinceramente. Eu falo, às vezes, ela fala, você brinca demais. Ou você, às vezes... Eu brinco dentro do respeito. Exato. Eu brinco dentro do respeito, brinco com quem brinca comigo. Agora, eu sou assim, ninguém vai me mudar. Mas o senhor está diante de alguém que não é muito diferente, né? Não, isso aí. E eu não consigo pensar em espiritualidade com mau humor. É mau humor. Você consegue imaginar Jesus Cristo mal-humorado? Fora disso. Porque, é claro, o Lucas, Mateus, Marcos, não ia retratar Jesus Cristo estava gargalhando com Pedro, porque não era o objetivo. Mas eu não consigo imaginar que naquelas reuniões ali com Pedro, João, que Jesus Cristo não ria muito. Não, Jesus espera. A alegria encarnada não ia rir. Jesus era fora de série. E devia ser Pastor Larrubia, conversando com pessoas como o senhor, a gente sente alegria, a gente sente vontade de rir. Imagina conversando com Jesus. Ah, meu filho, pô. Eu ia falar. Ai. Meu Deus. Não tem como, né? A gente, rapaz. E o problema todo, né? O senhor falou que às vezes as pessoas querem mudar, né? É que as pessoas pensam que para ser sério tem que ser andar com carrancudo. Fechado? Né? Não. A gente pode ser sério, pode andar dentro da linha, porém sempre com bom humor. Né? Eu procuro, até os meus quando surge um problema, por exemplo, teve um problema lá, num terreno lá,
uma rua, do lado da casa do Eduardo. A rua era uma rua sem saída. Aí a prefeitura foi lá, asfaltou, e aquele braço de rua que tinha lá, o engenheiro falou, olha, vocês aí dividem essa parte aí, essa rua entre o meio, você e outro vizinho, e pode morar aí que seja de vocês. Isso aqui morreu, acabou. Aí, moral da história. Quando o outro vizinho tudo certo, conversando, o meu filho, quando tinha 2 elementos lá, metido negócio de milícia e tudo, eles foram lá e queriam fazer uma associação de moradores. Mas eles já tinham diversos terrenos lá, onde os crianças moravam lá. Aí o meu filho falou, não, aqui não. Aí o outro vizinho falou, não, nós vamos fazer. Aí foram lá me chamar. Aí eu fui lá. Cheguei lá. Falei, rapaz, o que está vendo com vocês, meu filho? Vamos resolver isso aí. Isso aqui, por direito, é dele e do vizinho aqui. O que vocês têm aqui, rapaz? Vocês estão a fim de arrumar problema? Mas eu dentro de um padrão, falando sério, mas com um sorriso dos lados. Eu falei, olha, pelo amor de Deus, vocês não vão querer ressuscitar o velho La Rúbia. Aquele já foi morto. Já passou do quarto dia. Passou. Não ressuscitem o La Rúbia, que aí vai ficar esquisito para vocês. Aí um olhou para o outro, eram 2 irmãos. Não, e se vier a milícia? Falei, que milícia, rapaz? Eu lá tenho medo de milícia. Se vir milícia aí, eu vou encarar eles do mesmo jeito que estou falando com vocês. Tem negócio de milícia aqui não. Aqui é o direito. Direito é do garoto aqui, meu filho, e do vizinho dele. Aí o vizinho cresceu também. Falei, não, tem uma coisa. Tá? Aí, cresceu em cima do senhor. Aí eu falei, vocês querem organizar uma associação? Pega um terreno de vocês, faz um estatuto, tem que ter um estatuto registrado no cartório de pessoa jurídica. Se querendo, eu até faz uma ata de uma assembleia que há a votação para eleger vocês presidente. Aí ficaram meus amigos, rapaz. Os caras... É bom sempre ter um bom humor. É isso aí. Um bom humor batista. Mas eu deixei bem claro. Falou, não ressuscite o velho homem. O velho homem já está enterrado. Eu não vou ressuscitar ele mais. Porque o caminho não é esse. O caminho é a gente conversar. Como eu sou um pastor, eu quero conversar com vocês. Mas eu estou falando sério. Estou falando sério. Vamos acertar aqui os ponteiros? Então, acabou, né? Porque eu acho que com violência a gente não resolve nada. Não. Com violência a gente só vai trazer violência. Pastor La Rúbia, a gente está chegando ao fim do nosso bate-papo. Mas a gente termina com bom humor. Oh, muito bom! Bom humor. E conversar com o senhor aqui no Papo de Quinta, desde o começo, sempre foi um desejo nosso. E eu quero agradecer muito a vinda do senhor aqui. Oh, meu filho. Eu creio que eu posso falar pelo colegiado dos pastores aqui da igreja. Todos nós te admiramos, aprendemos com o senhor. A igreja aprende com o senhor. Amém por isso. Né? E a gente agradece muito pelo seu legado. Eu, como líder de adolescentes, os adolescentes amam o senhor. Oh, bênção. Ouvir isso, até a gente se empolga. Né? E, às vezes, pensa até que é verdade. Né? Então, é isso aí. As mensagens que nós recebemos aqui só foi mensagem declarando publicamente do teu caráter. Amém. Isso é muito bom. E da bondade do Senhor. E todo mundo sabe, como o Senhor próprio declarou, essa bondade, esse bom humor, essa alegria, vem do fato do operar de Cristo em sua vida. É isso aí, Cristo. Então, eu queria que o Senhor deixasse uma mensagem aí pro pessoal que tá em casa, da nossa igreja, quem não é da nossa igreja. Esse vídeo vai estar gravado. O Senhor pode falar o que quiser. Veja bem, o apóstolo Paulo,
se não me engano, em Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ele diz: seja meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Procure levar a vida que eu levo com alegria no coração, procurando mostrar que Jesus Cristo vive dentro de você, que você vai encontrar o caminho certo da vida. Viver não é difícil, tem que saber viver. Viver sorrindo, viver alegre, feliz, isso aí não custa nada e é bom, é saudável. Procura ser imitadores de Jesus Cristo. Eu procuro me assemelhar, apesar de estar distante, né? Muito distante da semelhança de Jesus Cristo, seria até um erro meu querer me assemelhar à pessoa de Jesus Cristo, mas eu me esforço. Eu tento mostrar àqueles que se aproximam de mim que tem alguém que vive dentro de mim que me dá força, que me dá vitória, que me dá alegria e que me ajuda a viver. É isso que eu gostaria de deixar para todos aqueles que estão nos ouvindo. Procure demonstrar que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Ele te dá tudo que você precisa, ele te conforta nos momentos de tristeza e nos momentos de alegria estar ali contigo sorrindo também. Jesus Cristo é tudo da nossa vida. Seja meus imitadores. Agora, que nem Paulo falando, né? Não vamos imitar mais Paulo, não. Vamos imitar o pastor Larrúbia. Vamos rir. Vamos sorrir, vamos se alegrar. Amém. Quando encontrar um irmão na igreja, abrace, pergunte pela família. Amém. Todas as pessoas que eu cumprimento, logo em seguida, como é que vai? A família está bem? E o pessoal que está em casa não está vindo para a igreja? É isso aí. Então, a família é de suma importância. A família é aquilo que nós temos de mais valor que Deus nos concedeu. Então, quando cumprimentar um irmão, dê um abraço bem apertado e pergunta pela família dele. Eu tenho certeza que ele vai, se ele gostava de você, vai gostar muito mais. Porque se você gosta da família dele e tem aquela preocupação em saber se a família está bem, é sinal que você é amigo dele. E eu gostaria que todo esse povo que me amam de coração, eu tenho certeza, fosse que nem a mim. Feliz. Quando chegar no céu, que beleza! Vou chegar lá, não vou... senhor, eu estava prestes a trocar de carro, tu me trouxe... Não, eu troquei de carro muitas das vezes, já tive carro novo, carro velho, tive de tudo. Pô, então acabou. Seja meus imitadores, né? Aproveite a vida. Aproveite a vida, passeie bastante, né? Sempre que puder. Quando não puder viajar para longe, vai na esquina, come um cachorro quente com a esposa, come um pacotinho de amendoim com a esposa, senta na praça. O momento é que importa. Né? O momento está junto, né? Que maravilha. É isso aí, tá bom? São essas minhas palavras, desejos do meu coração para todos aqueles que nos ouviram essa noite. Fique com Deus e que Deus os abençoe. Obrigado, pastor Larrúbia. Obrigado você que está em casa. Na semana que vem, mais um Papo de Quinta e que Deus te abençoe. Amém. Agora estamos liberados.